Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! Estou aguardando a sua história, esperando a sua história, para eu poder também narrar aqui. E você pode mandar a sua história para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E também se inscreva no nosso canal. Vamos lá? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Zé Pilintra, meu protetor. Eu sou Ana Carolina e moro num pequeno distrito, num pequeno povoado do estado do Maranhão. Tenho atualmente 27 anos. Mas a história que eu vou contar começou quando eu tinha 15. E com 15 anos eu precisei sair de onde moro, de onde vivo até hoje, para cursar o ensino médio na cidade. Então eu saí do meu pequeno povoado, do meu pequeno distrito, da minha pequena vila, para estudar na cidade. Aqui, a escola só oferece até o 9º ano do ensino fundamental. Quando os alunos passam dessa série, precisam ir de ônibus até a cidade, que fica a alguns quilômetros. E foi assim que comecei a estudar à noite e ir para o colégio da cidade. Nessa época, em meio a muita bagunça, aulas vagas, eu conheci Wesley, que também morava em um determinado lugar. Não no mesmo lugar que eu morava, mas em outro. Só que era um lugar um pouco mais distante que o meu. Ele era moreno, forte, usava sempre um boné. Tinha o rosto lisinho, sem pelos. E o que mais me encantou em Wesley foi um lindo par de olhos negros. Olhos negros, pretos que nem jabuticaba. Eram olhos grandes, arrebatadores e profundos. Foi impossível resistir àquele olhar tão sedutor. Estudávamos na mesma sala e acabamos nos envolvendo. E o romance foi desenrolando e ficando cada vez mais gostoso. Sabe aquela coisa proibida que pouca gente sabe? Você vai mais no sigilo, mais na surdina. Inicialmente foi assim. Mas o meu pai acabou descobrindo e não gostou nada da ideia de eu estar namorando. Meu pai já tinha sido professor de Wesley. Meu pai é professor. E onde Wesley mora, lá no lugar onde ele mora, papai dava aula lá. E ele foi professor de Wesley e sabia que era um menino briguento, estourado, pavio curto, violento. Mesmo contrariado, mesmo não aceitando de bom gosto esse namoro, ele não proibiu também. Ele também não proibiu, mas deixou claro que não queria aquele rapaz como meu marido. Não queria aquele rapaz como genro. Tudo bem, quer namorar, namora. É contra meu gosto, mas também já digo, não quero ele para genro, não quero ele para seu marido. Porém, cerca de um ano depois de nosso envolvimento, meu pai teve de aceitá-lo de um jeito ou de outro. Ou meu pai aceitava ou a gente fugia. Olha só que ponto nós chegamos. À medida que o tempo foi passando, nossos encontros se tornaram mais quentes, mais frequentes. E até que aconteceu a nossa primeira vez. Primeira vez com todo aquele mistério, com todas aquelas descobertas. Primeira vez é sempre a primeira vez. Agora, o que eu não contava, e nem tampouco Wesley, que nessa primeira vez acontecesse de eu engravidar. Primeira vez entre nós. Foi gostoso, foi bom demais. Mas não contávamos com a gravidez. No começo, eu fiquei atordoada, mas depois me conformei. Não tinha o que fazer. Meus pais também ficaram arrasados, chocados, mas também tiveram de se conformar. O Wesley ficou ao meu lado durante toda a gestação. E assim que dei à luz ao pequeno Michael, continuei morando com os meus pais. Mas o Wesley vinha me ver todos os dias, vinha ver o filho todos os dias. Depois de alguns meses, quando meu filho já estava um pouco mais grandinho, eu decidi que era hora de morar com Wesley.
Finalmente seríamos uma família, constituiríamos uma família. Mas na minha última noite, na casa dos meus pais, sim, na última noite na casa dos meus pais, eu tive um sonho muito esquisito. Um sonho muito estranho. Eu sonhei que eu estava em um local cheio de velas e vi um homem preto, um homem negro, que usava um terno branco, mas branco, e um chapéu igualmente branco. Ele estava sentado num banquinho e fumava um cigarro, cuja fumaça era muito intensa. E ele me olhava profundamente. Quando então ele disse: minha filha, não vai para aquela casa não. Você vai sofrer muito lá. Eu sou o Zé Pilintra e quero cuidar de você. Não quero que você sofra, por isso não vai para aquela casa não. Nessa hora eu acordei intrigada. Eu nunca tinha ouvido falar de Zé Pilintra. Quem é Zé Pilintra? Não fazia a menor ideia de quem fosse esse tal Zé Pilintra. Mas me encucava a ideia: como é que você sonha com uma pessoa que você nunca viu, não conhece, nem sabe quem é? De onde vem um sonho com uma pessoa assim? Resolvi então ignorar o sonho. E no dia seguinte comecei a minha vida nova ao lado de Wesley, na nossa casa. O que eu não imaginava era que esse tal de Zé Pilintra tinha razão. Como ele poderia saber esse Zé Pilintra que eu nunca tinha ouvido, nem mais magro nem mais gordo? Conforme o tempo foi passando, eu comecei a sofrer, e cada vez mais naquela casa, nas mãos de Wesley. Lembra quando meu pai havia dito que como aluno ele era briguento, era estúpido, era violento, era estourado, pavio curto, essas coisas todas? Agora eu conhecia esse lado de Wesley cara a cara, dia a dia. A casa ficava bastante afastada das demais. E essa casa que nós fomos morar pertencia a um tio de Wesley, que nos cedeu o imóvel para a gente usar pelo tempo que precisássemos. Alguns meses depois, descobri que naquela casa já tinha funcionado há muitos anos um terreiro. Até hoje, porém, não sei ao certo se era um terreiro de umbanda, de quimbanda, de macumba, ou terreiro do que fosse. Só ouvi dizer que naquele terreno era um terreiro. O fato é que, quando eu ficava sozinha na casa, eu via vultos. Não sei se era coisa da minha cabeça, coisa que se impregnou na minha cabeça quando eu soube que lá tinha sido um terreiro, mas eu via vultos. Quando eu ficava sozinha, eu via vultos. E vi várias vezes vultos assim andando pela casa. Meu marido, Wesley, sempre saía para bares, me deixava sozinha com o nosso filho. Eu sentia medo. E talvez por isso eu tivesse sempre aquela sensação de que estava sendo observada, de que naquela casa tinha alguma coisa assim pesada, sabe? Mas não sei de verdade o que mais me causava pânico. Se o medo do desconhecido ou o medo do meu marido. Porque o Wesley passou a ser, sabe, uma pessoa violenta, uma pessoa bruta, uma pessoa agressiva. Então eu não sei se tinha mais medo do desconhecido ou medo de Wesley quando ele voltasse do bar. O Wesley, sempre que voltava alto, às vezes bêbado mesmo, e era muito violento, muito agressivo. Chegou inclusive até me agredir algumas vezes. Quando o fim de semana chegava, eu já sabia que iria sofrer muito pelas bebidas, pela ausência, e isso foi, obviamente, fazendo o meu sentimento por ele esfriar.
o meu amor por ele diminuir. Agora, o curioso. Sim, eu chamo a atenção de todos. Todas as vezes que ele me agredia, todas as vezes que ele era estúpido, bruto, Wesley tinha pesadelos. Pesadelos terríveis. Ele se contorcia na cama, ele gemia na cama como se estivesse sofrendo muito. E quando acordava, ele dizia que um tal de Zé Pilintra, estava batendo nele. Ele acordava e dizia: um tal de Zé estava batendo em mim aí no meu sonho, no meu pesadelo. Era como se essa entidade, Zé Pilintra, se vingasse por mim. Aquilo me chamou a atenção. Todas as vezes que Wesley faltava com respeito, era bruto, me agredia, ele tinha pesadelos terríveis. E quando acordava ele dizia, mais uma vez, que esse tal de Zé estava batendo em mim. De certa forma, como eu disse, era como se o Zé me protegesse e vivesse dando lição no meu marido. Um dia, com ciúmes, Wesley me agrediu muito. Depois de chegar bêbado, me deu inclusive um soco e bateu minha cabeça na parede, contra a parede. Eu saí correndo com meu filho nos braços e fui embora. Voltei para a casa dos meus pais, onde estou até hoje, e é de onde eu escrevo essa carta. A partir desse dia, soube que ele não conseguia mais dormir. Não conseguia mais nem sequer descansar, ter paz, por ser atormentado em sonhos pelo tal Zé Pilintra. Às vezes, ele mesmo me mandava mensagem dizendo que não conseguia mais dormir à noite, que ele estava vivendo um verdadeiro suplício, não conseguia dormir, mais uma noite sem dormir. Quando eu pego no sono, esse tal de Zé me bate tanto, inconformado. Wesley começou a me ameaçar para que eu voltasse para ele, para que eu voltasse para nossa casa, retomasse o nosso casamento, porque ele estava sofrendo muito e achava que tinha tudo a ver com a separação. Mas eu não cedi, não voltei e não voltaria mais, nunca mais para aquele inferno. Ele que se danasse com os pesadelos dele, ele que se danasse com os sonhos e o Zé Pilintra batendo nele. As ameaças de Wesley chegaram a tal ponto que eu precisei prestar inclusive uma queixa na polícia. Dias depois de ter me feito aquelas ameaças terríveis, Wesley estava em um bar e se meteu numa briga. E durante o conflito, durante a briga, ele foi assassinado por um homem desconhecido. Agora, o mais intrigante é que quem presenciou esta cena da briga entre os dois, entre ele, Wesley, e essa pessoa, disse que o homem tinha exatamente as mesmas características do ser que aparecia em meus sonhos. Um senhor negro, vestido de branco com uma gravata vermelha impecável. E curioso que até hoje, 12 anos depois, a polícia nunca encontrou esse homem. Um homem negro, de terno branco, gravata vermelha, e nessa briga Wesley levou a pior. Curioso também é que até hoje, mesmo 12 anos depois, a polícia nunca encontrou esse homem. Eu de verdade nunca desejei a morte do meu ex-marido, por pior que ele fosse para mim. Mas fico me perguntando se realmente o Zé Pilintra me alertou. Será que isso... O que foi isso? O que será isso? Será que ele tentou me alertar para que eu não fosse morar com Wesley? Mas de nada adiantou, porque eu fui. E uma vez indo, ele então passou a me proteger, ou querer cuidar de mim. E não satisfeito, decidiu se vingar das ameaças que o Wesley me fazia. Quem sabe
Antes de Wesley de repente me matar, Zé Pilintra tenha, de algum modo, de alguma forma, provocado a sua morte. Porque naquela briga, ele, Wesley, bêbado como estava, se desequilibrou. Ao trocar socos com Zé Pilintra, se desequilibrou, caiu e bateu com a cabeça no chão, encontrando a morte instantânea. Sei que essa história pode parecer estranha, mas é a minha história. Hoje eu descobri, hoje eu fui pesquisar, hoje eu procurei saber. Sei que Zé Pilintra é uma entidade boêmia e malandra, vamos dizer assim, cultuada pelas religiões afro-brasileiras. E isso me deixa ainda mais impressionada. Zé Pilintra também gosta de jogos, de bares. E tudo começou com um sonho. Minha filha, não vai para aquela casa não. Você vai sofrer muito lá. E eu não quero ver você sofrer, filha. Eu sou o Zé Pilintra. Eu quero cuidar de você. Bem, e tudo acabou naquele bar, com a briga de Wesley e Zé Pilintra, com a queda de Wesley, bêbado que estava, batendo a cabeça e morrendo. E com a morte de Wesley, foi como se Zé Pilintra estivesse me protegendo. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Meu marido violento. Zé Pilintra, meu protetor. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.